E aí, meu povo, como é que tá? Faz tempo que a gente não se vê, né? E durante essa quarentena é necessário que a gente continue estudando, né? O Colégio Presidente Médici tem algumas ferramentas que facilitam o nosso contato e o ensino à distância, né? Como a plataforma Site Digital que vocês já usam há bastante tempo, né? Como o AVA, que ajuda vocês na resolução dos exercícios online, né? E agora uma novidade maior, né? Um contato mais próximo entre a gente e vocês, né? Com o início das atividades com o canal do CPM, né? O canal do YouTube do CPM, né? A gente tem uma relação mais próxima, né? Hoje a gente vai dar início ao livro 2 para a turma do 8º ano, né? Um estudo da disciplina de filosofia, capítulo 1, a ética moderna. Então, pega aí o livro, né? Abra no início do capítulo, façam as suas anotações, né? Acompanhem os slides e vamos começar a nossa linha de hoje, tá? Gente, para falar de ética moderna, a gente tem que lembrar primeiro, nesse intervalo, o que é ética, né? O Aristóteles, lá na Grécia Antiga, vai dizer que ética tem 2 sentidos. O primeiro desses sentidos, né, é a ideia de costume e de valores morais, que inclusive estão presentes em quase todas as sociedades. Se o homem se organiza de forma coletiva, eles vão estar presentes de alguma forma, seja na memória coletiva ou seja nas práticas sociais, tá? Já o segundo sentido de ética, ele está relacionado à ideia de caráter, à ideia de princípios, à ideia de índole, né? No qual, quando um ser humano coloca aquilo que ele acredita verdadeiramente em prática, né, essa ética transforma-se em ação, e essa ação transforma-se em moral, ações morais, certo? O assunto que nós estávamos estudando antes da parada do recesso era justamente a filosofia medieval, que é o tema que abre o capítulo aí do livro de vocês, certo? Do livro 2. Na filosofia medieval existe uma estreita relação entre o pensamento religioso e a filosofia, né? Principalmente com o Santo Agostinho, com o Tomás de Aquino, com o Pedro Abelardo, né? Que são os grandes pensadores da filosofia medieval. E não é à toa, porque a igreja ela controlava em todo o período do medievo, né, os grandes centros de saberes, as escolas, né, as universidades, os cursos que eram pensados e idealizados pela própria igreja, né, como a metodologia, como a forma de organização, e a ética também vai estar presente em tudo isso, né? O pensamento do Agostinho e do Tomás de Aquino em especial, eles vão se inspirar, né, nos principais autores lá da filosofia grega, né, o Platão e o Aristóteles, para construir ou ajudar a construir um arcabouço teórico para a sua filosofia, que liga a razão e a fé, né? E um dos instrumentos que vai ser criado para poder explicar a relação ética, né, entre Deus e os homens é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ele vai ser teorizado pelo Agostinho, né, no qual, através da iluminação que Deus vai dar ao ser humano, né, ao se aproximar dele, ele começa a discernir, né, o que é certo do que é errado, né? Inclusive, para o Santo Agostinho, o mal ele não vem de Deus, pelo contrário, ele vem da própria vontade humana e dos seres, né, de querer mais, né, de não saber discernir o que é o certo e o que é errado e não ter virtudes para isso, né? A vontade humana, ela leva o ser humano a ir para o mau caminho, né, quando ele se afasta dos ensinamentos de Deus, certo? Só que durante o século XIV, um movimento que tinha cunho civil, né, e ao mesmo tempo moral, ele buscou resgatar valores não da Idade Média, mas valores da Antiguidade Clássica, para aplicá-los ao tempo no qual os filósofos humanistas viviam, que é o período entre o século XIV e o século XVI. E lá, a filosofia passa a ter como centro a própria vida do ser humano
e o lugar dele no mundo, né? Uma nova visão do homem, né? Se a gente puder dizer assim. E inclusive filósofos gregos que tinham sido por muito tempo deixados de lado vão ser resgatados, né? Como Protágoras, né? Grande sofista, né? Que dizia o ser humano o homem é a medida de todas as coisas, né? E essa vai ser uma das máximas do Renascimento, se a gente puder dizer assim, né? E o humanismo vai construir as bases do Renascimento, né? O humanismo vai surgir ao mesmo tempo em dois lugares, né? Na França, na época do cisma do Ocidente, né? A sede do papado vai passar a ser em Avignon e lá vai se desenvolver um núcleo que vai dar origem ao humanismo. E na Itália, né? Na região, né, da Toscana, né? E também nos ciclos de Florença, vão se desenvolver, né, os primeiros grandes pensadores humanistas, né? Um que vai se destacar nas duas regiões é o Francesco Petrarca, né? Que vai influenciar na sua tentativa de resgatar os valores da antiguidade clássica na literatura, né, as outras áreas do conhecimento. Um dos princípios do humanismo, né, que vai estar presente também nas características do Renascimento, né, é o antropocentrismo. O sentido de colocar o homem como centro do conhecimento, como centro das ações, né, e principalmente como o ser que vai organizar, né, todo o conhecimento da época, e a filosofia vai estar centrada nele nesse período, né? Através do naturalismo, da tentativa de resgatar os valores do próprio corpo, que era tido na Idade Média como um pecado, né? Os estudos de anatomia, né? Vocês estão vendo aí no slide de vocês o homem vitruviano de Da Vinci, uma das representações importantes do que seria, né, o primeiro esboço de explicar a anatomia humana, né? Dentro dos valores do Renascimento, de suas características, vão estar presentes também a valorização da razão, né? É como se na época não houvesse uma dicotomia entre a razão e a fé, mas o ser humano passou a se localizar no mundo e ele ser o centro, né, das decisões, inclusive religiosas, né? O ser humano deixou de pensar em teorias na época que eram absurdas, como a Terra era chata, né, como haver monstros marinhos, né, e que ainda estavam embrenhados pelo pensamento da igreja e também pelo pensamento, né, medieval. E o humanismo vem para resgatar tudo isso, né? Ele vem para ser justamente a pedra filosofal que vai dar origem ao renascimento cultural, né? Nos séculos seguintes, no século XV e no século XVI, o humanismo ele vai ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, né? Na ciência, com os estudos de Galileu, né? Ao descobrir novos planetas, a pensar realmente um método e uma necessidade de um método racional para a ciência, né? Em descobrir o telescópio, né? Em fazer um estudo grande sobre a astronomia, que nunca tinha sido feito, né? Vai ajudar também o desenvolvimento da medicina, com a descoberta da circulação, da anatomia e da fisiologia humana, né? Vai ajudar a desenvolver as artes, a literatura, a escultura com Donatello, né? A pintura com Michelangelo e com Rafael Sanzio, né? Dois grandes pintores do Renascimento, né? E o maior de todos eles, né? O Leonardo da Vinci, né? Que era um cara cheio de talentos, né? O cara era escultor, era pintor, era construtor, né? Inventor, cara, uma ruma de coisa, certo? E todos eles vão ter como inspiração o humanismo, tá? O Renascimento possui diversas características, né? Só que uma dessas características que o Renascimento ajudou a modificar foi justamente a mentalidade na época. Pelo crescimento econômico que as cidades italianas e que a França medieval tinha, né, na região de Avignon, essas localidades acreditavam mesmo que eles estavam vivendo um novo momento na história
e que era necessário modificar os padrões que a sociedade pensava para si mesma, né? Muitas profissões que tinham sido esquecidas durante o período medieval vão passar a ser resgatadas pelo Renascimento, né? E conhecimentos também, por exemplo, como a linguística, como a gramática, como o uso do latim, né? Como a profissão de poeta, né? E as chamadas artes liberais, né? Que inclusive estão relacionadas às ciências humanas, né? À história, né? E outras áreas do conhecimento que não tinham sido tanto valorizadas assim no início da filosofia medieval ou pelo pensamento medieval, vão passar a ter uma renovação durante o Renascimento, tá? O Renascimento ele tem diversas fases. A primeira fase dele, né, é justamente o início do humanismo. E a partir do século XV e do século XVI, ele vai começar a se disseminar pela França e principalmente pela Itália na região de Florença, e a partir do século XVI ele vai se espalhar, né, por toda a Europa. É engraçado destacar que, inclusive, muitos autores colocam que o Renascimento ele foi um rompimento com os valores da Idade Média, né? Mas autores, por exemplo, como Jacques Le Goff, como Jean Delumeau e como o Paul Oscar Christeller, né, que são grandes autoridades nesse quesito, né, nessa área do conhecimento, vão mostrar que o que aconteceu no Renascimento não foi nem mesmo uma tentativa de pensar uma filosofia, porque o Renascimento não trouxe, né, e também o humanismo não, né, uma teoria sistemática para explicar a lógica, para explicar a ética, para explicar a política. O que o Renascimento e o humanismo vão fazer é pensar um meio da sociedade ela se educar de uma nova forma. E isso estava relacionado justamente ao pensamento ético, que deveria ser resgatado, mas que poderia ser aplicado de uma outra forma nos séculos onde os humanistas viviam, né? A religiosidade também não foi deixada de lado, pelo contrário, muitos padrões que nós conhecemos da religiosidade hoje, eles foram pensados durante o Renascimento, né? Por exemplo, aquela visão que nós temos da Virgem Maria loura, dos olhos azuis, e também de Jesus lourinho, da pele rosada, esses padrões são padrões que foram construídos durante a arte renascentista, né? Durante os padrões de pintura, né? Que vai trazer a técnica da perspectiva com o uso de sombras e de luz, né? A ideia de 3D, das 3 dimensões, a ideia de profundidade e textura na pintura, né? E que o que o Renascimento fez foi mesclar parte da cultura greco-romana, uma cultura dita pagã, né, com a cultura cristã. Se você prestar atenção, a mudança na mentalidade ela vai acontecer de diversos meios. Muitas vezes, figuras que eram religiosas, né, como a representação da Virgem Maria, foram pintadas nas feições, por exemplo, da Vênus de Milo, né, que é uma das deusas muito famosas da mitologia romana, né, a deusa da beleza e etc, né. Como também as figuras religiosas foram representadas em feições e em traços relacionados à perspectiva do Renascimento, né? Como Donatello, que fez a estátua de Davi, né? Como Michelangelo, que construiu nas grandes capelas que pintou, inclusive na Capela Sistina, né? A ideia de Deus e o Criador, né? O Criador e a criatura, é Deus e o homem, né? E com padrões renascentistas, né? Inclusive trazendo mensagens subliminares, né? Se você prestar atenção na figura, né? A nuvem onde está presente a representação de Deus tem um cérebro humano, né? Para mostrar que o ser humano, além da religiosidade, ele necessitava ter uma relação com a razão, né?
E muitos outros vão fazer isso também, como Rafael Sanzio, que vai pintar as Madonas do Renascimento, que são as representações da Virgem Maria, que também tinha feições relacionadas às técnicas, né, de pintura e escultura do Renascimento, o naturalismo, o hedonismo, que é a valorização do corpo e da beleza, né? A ideia que os gregos tinham de paideia, que era uma educação que partia desde do seu pensamento, da sua ação moral e também da necessidade de cuidar do corpo, cuidar do espírito, né? De ser uma pessoa realmente ética com tudo aquilo que se fazia, inclusive consigo mesmo, né? E esse capítulo vai tratar justamente desse tema, né? Aqui, nesse último slide, eu trouxe uma citação para vocês verem como os padrões da filosofia medieval, né, do pensamento medieval e do Renascimento se mesclam durante esse período. Não existe uma dicotomia pura. O que existe é a tentativa do ser humano de ter o seu lugar no mundo, né, de ter como intervir nesse lugar no mundo a partir de novos padrões morais, a partir de um novo modelo de cultura, mas sem deixar de lado a religiosidade. Inclusive isso vai ser justificado no pensamento do Pico della Mirandola, né, sobre a criação de novas virtudes, uma delas a dignidade do homem, né, que ele havia perdido durante o período medieval, segundo o autor, né, e ele vai escrever durante esse período no século XV o discurso da dignidade humana. E lá, né, aqui nessa citação que está presente no livro do Jacob Burckhardt, né, A Cultura do Renascimento, citando o Pico della Mirandola, sobre a visão que ele tinha entre o Criador e a criatura. O que seria o homem no meio de tudo isso, né? Ele diz assim, ó, ele está se referindo à citação do Pico della Mirandola. Ele diz assim: eu te coloquei, né, diz ao Criador a Adão, no meio do mundo, para que possas facilmente ver e contemplar tudo que existe nele. Criei-te como um ser nem terreno e nem celestial. Está dizendo que o ser humano tem o poder de decidir sobre ele mesmo, né? Porque ele não é nem divino e também não é totalmente carnal, né? Nem mortal, nem imortal, para que possa ser livre e dar-te forma. O que é isso? Se construir, né? E superar-te a ti mesmo. Só a ti é dado o poder de crescer e desenvolver dependendo da tua própria vontade. E em ti leva os germes da vida universal. Essa citação do Pico della Mirandola, ela reflete totalmente a visão do humanismo e do Renascimento, né? No qual coloca o homem como centro das suas próprias ações, o querer conhecer a si mesmo e tentar construir uma nova visão do mundo a partir desses princípios, né? De tentar ele mesmo se portar diante das situações, de utilizar a razão para isso e de ver que a ética está relacionada à ideia de prudência, está relacionada à ideia de saber se comportar no mundo e que ele possa ter a liberdade de poder decidir por ele mesmo aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Nesse primeiro capítulo nós estudamos um pouco sobre o pensamento do humanismo e do Renascimento, né, que vão construir aí, né, o que seria o alicerce, né, da filosofia moderna, que inclusive vai influenciar outros pensamentos, como o pensamento de Descartes, né, como o pensamento do John Locke, né, que vão ser realmente os primeiros grandes pensadores da modernidade. Vai surgir dois grandes paradigmas através da influência do Renascimento, né, que é o racionalismo descartiano e o empirismo, né, com o John Locke. E a partir daí, a filosofia ela pôde pensar a ética de um ponto de vista mais universal, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Os exercícios vão estar presentes aí na Agenda Edu, né? Não deixe de acompanhá-la, né? Continue assistindo as nossas aulas lá
na plataforma Site Digital e também, né, continue acompanhando as nossas aulas no canal do YouTube, né, do CPM, né. Um grande abraço e até a próxima.